Eu quero que você guarde esse clima. Não guarde, fique aí manifestando esse clima. Nós vamos receber da palavra nessa noite. Vem cá, Thaís, querida. Professora Thaís, do Rema. Professora Thaís foi minha professora de fruto do Espírito no Rema, em BH. Depois nós fizemos a escola de ministros juntas, trabalhamos juntas na escola de ministros. E depois de tanto tempo ela está aqui. E pense na minha alegria de estar com essa mulher fervorosa no Espírito dentro da minha casa. Nós estamos prontos para receber aquilo que Deus comunicou no teu coração. Você está em casa. Aleluia! Boa noite, queridos, graça e paz. Que ambiente de glória. E verdadeiramente nós podemos adorá-lo, exaltá-lo, manifestar a vida dele, a glória dele nesse lugar, amém? Você pode mais uma vez erguer as suas mãos, fechar os seus olhos e adorá-lo e bendizê-lo. Ah, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso ambiente. Ah, em tua presença. Ah, diante de ti. Erguemos mãos santas, sem ira e sem condenação, para te adorar, para te bendizer, te exaltar e dizer que te amamos. Te amamos, te amamos. Amamos a tua presença. Amamos a tua vida em nós. Amamos a tua presença em nós. Amamos nos achegar a ti com confiança diante do trono da graça. Ah, e te adorar e te bendizer. E como verdadeiros adoradores te adorar em espírito, mas também rendermos a nossa alma, o nosso corpo a ti. Te adorar e te bendizer no todo. Consagrar o todo, espírito, alma e corpo a ti. A ti. Te adoramos, te bendizemos e te exaltamos por essa noite. Obrigada por céus abertos nesse lugar. Obrigada por tua palavra cantada. Oh, obrigada pelo som que vem do céu e enche os nossos corações e as nossas vidas. Oh, obrigada pela tua palavra que agora será ensinada, ministrada ao teu povo, à tua igreja, aos teus filhos e filhas nesse lugar. Oh, obrigada porque o terreno já foi arado, a terra já está preparada e a semente incorruptível será lançada. E ela frutificará em sua totalidade nesta noite, em o nome de Jesus. Obrigada por curas, obrigada por libertação, obrigada por salvação. Obrigada pelas manifestações do teu Espírito em nós e através de nós, trazendo edificação para o corpo de Cristo. Nós te amamos, Pai, fique à vontade. Em nome de Jesus, amém, aleluia, obrigada. Eita glória, Deus é bom. Pode se assentar, igreja. Meu Deus, pode ficar à vontade. Oh, aleluia. Meu Deus. Ele é bom, amém? Ele é muito bom. Para mim também é uma honra poder estar aqui nesse tempo tão precioso e tão glorioso, juntamente com essa família maravilhosa, que tanto nos abençoa e edifica as nossas vidas, com a sua vida vivida verdadeiramente no amor e na palavra. E a Bíblia diz que o amor nos constrange, e uma vida vivida em amor constrange, nos constrange a sermos melhores a cada dia. Amém. A nos desenvolver a cada dia.
a crescer a cada dia, a nos tornarmos melhores a cada dia. Amém? Então, que possamos permitir que esse amor venha nos constranger a ponto de verdadeiramente nós não queremos ficar mais da mesma forma, mas que possamos ser a cada dia mais bondosos, amorosos, avivados, entusiasmados, amém, prontos, todos os dias. Mas eu não me sinto, independente de você se sentir ou não, determine e declare: estou pronto, hoje eu estou pronto para o que deve é. Hoje eu estou pronto para manifestar o amor de Deus. Hoje eu estou pronto para falar a palavra. Hoje eu estou pronto para impor as minhas mãos e os enfermos serem curados no nome de Jesus. Hoje eu estou pronto para brilhar. Amém. Para manifestar a vida dele. E para isso a palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é a nossa vida. Amém. Ela tem instruções poderosas, ela tem conselhos maravilhosos, para que possamos assim, viver essa vida que agrada a Deus e que influencia a vida das outras pessoas para o bem, por meio da palavra e por meio do Espírito. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 12, aleluia. Hebreus, capítulo 12. Nessa noite, o Senhor ele vai nos instruir por meio de, a princípio, 4 conselhos, 4 instruções por meio da palavra, para que possamos viver uma vida excelente, para que possamos continuar vivendo uma vida a qual Ele nos deu de presente para vivermos. Você sabia que você tem uma vida maravilhosa, dada por Ele, por meio de Jesus, para que você possa viver? Talvez a gente pare e pense, onde é que está essa vida? Porque, naturalmente falando, a minha vida não está muito boa assim. A minha vida está meio para lá e para cá, não está tão intensa assim não. Pronto, você vai sair daqui nessa noite convicto de que, independente das coisas que se levantam no natural, para fazer com que você perca o foco, para fazer com que você venha desfalecer, você decide viver a vida que Jesus conquistou para você na cruz. Você decide viver uma vida de dentro para fora. Você decide se apegar com mais firmeza à palavra instruída a você, para que você possa desfrutar do melhor dele. Quantos aqui desejam desfrutar do melhor de Deus? Quantos aqui desejam viver a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu creio que todos desejam viver essa vida, querem desfrutar do melhor de Deus. Então pronto, você está no melhor lugar, na hora certa, com as pessoas certas, para receber a palavra vinda de Deus, a palavra certa, para mudar a sua vida, para fazer com que você verdadeiramente viva uma vida gloriosa, uma vida de sucesso, uma vida de avanço, uma vida que vai inspirar a outros a viverem essa vida. É a vida que Jesus te deu. É a vida que Ele conquistou para você. E em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, diga isso, corramos, amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos parar por aqui. Vamos entender algo para que a gente possa ir adiante e cumprir com aquilo que o Senhor ele tem para nós nessa noite. Aqui o escritor de Hebreus, ele começa no versículo 1 falando acerca de que temos uma grande nuvem de testemunhas olhando para nós. Elas estão nos rodeando, elas estão ao nosso redor, elas estão de olho na gente. E que nuvem de testemunhas são essas?
Todos aqueles que são citados aqui em Hebreus no capítulo 11, os heróis da fé. Pessoas que viveram a sua vida crendo no Senhor, crendo em Deus, confiando em Deus e sabendo que grandes coisas ainda estavam por vir. Pessoas que desbravaram, pessoas que fizeram coisas, pessoas que abriram mão de coisas por meio da fé em Deus, por meio de verdadeiramente acreditar e confiar em um Deus único e verdadeiro. Amém? E a Bíblia começa a falar a respeito desta grande nuvem de testemunhas, e estudos dizem que é como um público. Deus, ele aqui começa a relatar e falar da vida cristã. Falamos acerca de corrermos. A Bíblia está falando acerca de que temos uma vida para ser vivida nele. Temos uma carreira proposta por ele para corrermos essa carreira. E vamos ver que não é para corrermos de qualquer forma. E estes heróis da fé, é como se eles estivessem naquela grande corrida olímpica, torcendo por nós. Ali torcendo. Avancem, vão, vocês conseguem. Sabe por quê? Porque hoje eu e você, na nova aliança, não temos apenas a presença de Deus sobre nós, mas estamos em uma superior aliança, embasada em superiores promessas. Nós temos o que eles não tinham, nós temos a vida dentro, nós temos o poder dentro, nós temos a presença dentro, e isso nos faz mais capazes de ir avançar, de progredir. Amém? Então, é como se o Senhor, ele estivesse aqui comparando a carreira da corrida da nossa vida, como essa corrida olímpica de longa distância, a qual nós sabemos que existe um propósito, existe um tempo determinado para que possamos estar aqui nessa terra. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor irá voltar, mas nós temos uma bendita esperança. Nós declaramos Maranata, hora vem, Senhor Jesus, mas enquanto Ele não vem, existem conselhos e instruções da parte de Deus para que possamos viver uma vida gloriosa até que Ele venha. Amém, aleluia. O versículo 2, olha o que ele diz. Vamos continuar lendo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso do ato de grande injustiça, mas está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Entendendo que existe uma vida para ser vivida, entendendo que existe um propósito para ser cumprido, nós vamos nessa noite falar de 4 conselhos, 4 instruções para nos ajudar a completar essa carreira. Amém? E o primeiro conselho, a primeira instrução está lá no versículo 1, que fala para eu e você nos desembaraçarmos. Após falar que temos uma grande nuvem de testemunhas nos rodeando, aí a Bíblia diz, se desembarace, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, primeiro conselho, diga, desembaraçar. Nós, eu e você, somos os responsáveis a nos desembaraçar. E o que significa isso? Se desembaraçar significa se livrar, se remover de todo o embaraço. Fala de se despojar, de se despir, de abrir mão de coisas que possam estar impedindo o seu avanço em Deus. Fala de você colocar de lado, deixar de lado e não se importar com estas coisas que estão impedindo você de ir adiante, de prosseguir.
fala verdadeiramente de abandonar. É como se você tivesse realmente em uma corrida. Você começa fazendo aquela caminhada, cuidando do templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E você vai fazendo a caminhada a ponto de que, com o tempo, você começa a correr. Independente da época, independente do frio, aqui do sul, independente do frio da sua cidade, você sabe que para fazer uma ginástica, fazer uma academia, existem roupas apropriadas. Da mesma forma que para se proteger do frio que está lá fora, existem também roupas apropriadas. Não é dessa forma? Então, para se correr uma corrida, para se praticar um exercício físico, ainda que esteja bastante frio, mas vai ser difícil, né? Correr de bota, cachecol, touca, sobretudo. Pense naquele sobretudo, né? Bem peludo, bem... Você parece um esquimozinho. Para correr uma corrida, para praticar esse tipo de exercício, vai ser um pouco complicado correr dessa forma. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir se exercitar conforme você teria que exercitar para obter um melhor resultado. Então, o que você precisa fazer? Se livrar daquilo que está te incomodando, daquilo que está impedindo que você obtenha o resultado qual você está ali se dispondo para obter. Da mesma forma é para correr a carreira da vida que Ele propôs para mim e para você. Existem coisas que eu e você, no meio do caminho, a gente precisa, ao começar a se livrar, se desembaraçar. Tem coisas que estão talvez querendo prender os nossos pés, prender as nossas mãos, querendo prender a nossa mente. Mas chega uma hora que não dá mais. E às vezes estamos orando, Senhor me ajuda, Senhor me livra disso. E a instrução é, se livre, se desembarace. Você tem o meu Espírito, você tem o ajudador, Ele vai te ajudar. Mas você é o responsável por. Por que responsável por? Porque temos o livre-arbítrio. O poder de decisões está nas nossas mãos, o poder de tomar decisões. Todos os dias na minha vida, na sua vida, diante de nós, nas nossas mãos, existem decisões a serem tomadas. E nós somos os responsáveis por dizer sim ou não, por reter ou por abster. E com a ajuda do Espírito Santo isso fica muito mais fácil. Então a primeira instrução, o primeiro conselho é: observa. Veja o que está impedindo o seu avanço em Deus. E quando nós falamos a respeito dessa carreira da nossa vida, não estamos falando de uma carreira ministerial. Estamos falando verdadeiramente da carreira da sua vida proposta por Deus em Jesus Cristo. A nova vida em Cristo que Ele te deu para viver. Aqueles que são chamados para o ministério precisam entender que o chamado... Nos 5 dons, o chamado para o ministério, ele está simplesmente inserido na sua vida vivida em Cristo, inserido na carreira da sua vida. Não tem como vivermos 2 vidas, uma vida lá fora em Cristo, outra vida dentro da igreja servindo a Cristo. Não, é uma vida, aonde que o ministério, aonde que o seu chamado está inserido ali, e aonde você vai se desenvolver em Deus. Mas independente do chamado, Ele te deu uma vida para você viver. Ele te deu uma carreira para que você possa correr. E essa carreira é sua. É sua, não é do seu vizinho, não é do teu cônjuge, não são dos teus filhos, não é do teu pai e da tua mãe. É uma carreira para você. Cada um tem uma carreira para correr. Cada um tem uma vida para viver. E cada um é responsável por se livrar e se desembaraçar de coisas que estão tentando te paralisar ou deixar que a sua corrida se torne vagarosa. Então, se você percebe que você está indo, você está correndo, você está pronto, estufa o peito, respira. Respira fundo, conta até 10. Alguma coisa está me incomodando. Será que são os meus sapatos? Será que é esse casaco que está me cansando, me pesando? A gente sabe, são exemplos, amém?
Mas a gente sabe porque sabe o que tem tentado ainda nos prender no velho homem, na velha mulher, ou no decorrer da nossa vida. E a primeira instrução é: se desembarace. E a instrução ainda continua sendo mais clara: se desembarace de pesos e de pecados. Então talvez existem coisas que estão nos deixando mais vagarosos, que são coisas lícitas, coisas do dia a dia. Vamos dar um pequeno exemplo: uma televisão, uma internet, coisas lícitas, mas que talvez naquele momento elas não convêm. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, afinal de contas nós somos livres. Amém? Ele nos libertou. Mas existem coisas que não nos convêm. Existe uma liberdade em Cristo para ser revivida. E essa liberdade, ela tem um árbitro que está no nosso coração. Aquele que apita, aquele que fala, segue adiante, para. Presta atenção. Se abstenha disso. Deixe isso de lado. Isso é algo momentâneo. Mas olhe para o seu futuro. Não vai te acrescentar em nada. Coisas que são lícitas, mas que você percebe que no meio da corrida da sua vida tem te pesado, tem te feito ficar cansado, fadigado. A gente sabe porque sabe o que está nos cansando. E o que a gente pode fazer? Orar, falar com o Pai, receber conselhos do Espírito, sermos guiados por Ele. E com a ajuda dEle, isso não dá mais para mim, eu decido me livrar disso, deixar isso de lado. Deixar. Amém? E pecado? Se livrar. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não é o leão. Ele ruge como? Ele tenta amedrontar, buscando alguém a quem ele possa tragar. Para quê? Tragar como? À medida que venhamos a pecar, dar lugar. Mas lembre-se de algo: ele é um inimigo vencido. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos posicionar. E como filhos posicionados, como Ele nos fez, assentados com Cristo nas regiões celestiais em Cristo, manter a nossa confissão de fé e andar sob a palavra. Amém? Sendo instruídos pela palavra e obedecendo aquilo que a palavra está dizendo. Então, ao falar de pecado, nem precisamos ficar muito focados nisso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então quem é justo não anda por aí pecando. Por quê? Porque não é mais pecador, sua natureza foi mudada. Você é filho, você é justo. Amém? Então você pode agora, por causa dessa liberdade em Cristo, escolher a quem você vai servir. Se a Deus como instrumentos de justiça, ou se continuar servindo ao diabo como escravo do pecado. Mas voltar a ser escravo àqueles que um dia foram livres, é prejuízo. Não vale a pena. Mas o pecado, ele continua tentando nos assediar todos os dias. Ele continua tentando fazer com que o velho homem e a velha mulher ressuscite. Mas para isso não tem o poder de Deus para ressuscitar velho homem e velha mulher. Tem o poder de Deus para você viver a nova vida, como a nova mulher e o novo homem que você foi criado em Cristo Jesus para viver. Amém? Então, se existe algumas situações, por causa do pecado no passado, tentando ainda te assediar e fazer com que você se renda como escravo do pecado e do diabo, decida se livrar hoje. Aí talvez você possa parar e pensar: mas Thaís, eu tenho tentado. Thaís, só Deus sabe. Ei, você é capaz. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Maior é a vida de Deus e o sangue de Jesus que está sobre você. Você é capaz, você pode sim viver a vida a qual Ele te deu de presente para viver. Amém? Então diga: se desembaraçar
de todo o peso e do pecado que tenta me assediar todos os dias. Fazendo assim, qual é o segundo conselho? O segundo conselho é perseverar. O versículo 1 ainda continua nos dizendo, depois de falar de se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente te assedia, fala para você correr. E não fala para nós corrermos de qualquer forma. Fala para corrermos com perseverança. Não é correr de qualquer jeito. Não é correr sem foco. Não é correr sem algo determinado. Não é correr de cabeça para baixo. Não. É correr com postura. É correr com, me permita assim dizer, com o nariz assim, empinado. Com o rei na barriga. Que isso? Mas não, Thaís, isso é orgulho. Peraí, a Bíblia diz que maior é aquele que está em você, que Jesus habita no seu coração. Então você pode estufar o peito, erguer a sua cabeça. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não é para correr cabisbaixo, olhando para o chão, olhando para o pé, é olhando para o alvo. É correr com perseverança. E perseverança é uma virtude, é uma qualidade que eu e você temos. E que qualidade é essa? Fala de você ser persistente. Fala de você ser constante, firme, paciente. Ter muita paciência com você mesmo e com as outras pessoas. Fala de você se conservar firme e constante. É você ter firmeza. É você continuar firme em algum propósito, em alguma atividade a qual você está fazendo. Seja qual o trabalho que você estiver executando. É você ter perseverança. Talvez ainda você não obtenha o resultado que você gostaria. Como em uma academia, como em uma caminhada, em uma corrida. Mas você está ali com um propósito de quê? De ter resistência física. Talvez alguns de emagrecer. Talvez outros por causa da questão cardiovascular. Respiração, seja o que for, tem um propósito. Então persevera. Tem um propósito de vir para a igreja, de congregar. Persevera. Estar com os irmãos, estar unidos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Persevera. Perseverança, a Bíblia diz mais em Hebreus que nós temos a necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, concluir tudo, recebamos o nosso galardão. Perseverança é uma virtude, é uma qualidade que eu e você precisamos exercitar todos os dias. Termos longo ânimo, sermos longânimo, pavio longo. Aquelas pessoas que mesmo em meio às adversidades e às pressões, se livra de coisas que estão te impedindo de avançar e persevera naquele propósito, se mantém firme, com os pés firmados na rocha e fala: eu não abro mão, eu não saio daqui, porque afinal de contas, se você está onde você está, é porque você crê em quem você tem crido. Amém? Então, diga perseverança, paciência. Aleluia. Então aí une se desembaraçar com correr com perseverança. Terceiro conselho, olhar. Olha o verso 2, o que ele nos diz? Olhando firmemente. Para quem? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não está falando para olharmos de qualquer forma. Está falando para olharmos olhando firmemente, com firmeza, com convicção, com foco no alvo. Não se deixar dispersar por qualquer coisa. Não se deixar enganar por qualquer coisa. Mas olhar fala de fitar os olhos. Fala de observar, fala de encarar com os olhos bem abertos e enxergar o alvo e não tirar os olhos dali. Olhar
com firmeza. Para quem? Para Jesus. Porque Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou toda a maldade, toda a injustiça contra ele. Então nós precisamos olhar para ele, ele é o nosso alvo. Podemos olhar para as pessoas, sim, que nos inspiram. Pessoas às quais nós olhamos e desejamos ser como. Por quê? Porque são imitadoras de Cristo. Sim, mas ainda que pessoas venham a nos decepcionar, pessoas venham a falhar, e da mesma forma nós também decepcionarmos outras pessoas e falharmos com outras pessoas, Jesus, ele continua sendo o nosso maior exemplo. E independente da falha, existe o perdão, porque o amor perdoa. E quando a gente caminha sob a palavra, a gente às vezes, por causa de circunstâncias, estamos dispersos, mas de repente a palavra que está dentro de nós, o Espírito Santo nos impulsiona. Foca, abre os olhos, ergue a cabeça e foca em Jesus. Continua olhando para Ele, continua correndo a carreira que te foi proposta para correr. Quarto conselho, considerar. Versículo 3, considerai, pois, atentamente. O que isso quer dizer? Com atenção. Aquele a quem a gente considera, a gente dá valor, a gente dá ouvido, a gente dá atenção. Se você considera alguém, se algo que foi feito para você, você tem grande consideração por aquela pessoa, por alguma coisa, você observa, você dá tempo, você dá atenção, você ama, você guarda, você é grato. Considerar fala de você ter respeito, fala de você apreciar, ter estima, fala de que quando você considera algo ou alguém, você dá valor. E não é considerar por considerar, é considerar com afeição, com amor, estando atento àquela pessoa, àquilo que foi feito por você, você ter consideração. E a Bíblia está dizendo para você considerar com atenção a Jesus, aquele que suportou tudo no nosso lugar. Sabe para que tantos conselhos? Sabe para que se desembaraçar? Sabe para que correr com perseverança? Sabe para que continuar olhando para Jesus? Sabe para que considerar o sacrifício de Jesus na cruz? Para que? Existe um propósito para isso. Para que possamos assim não nos fatigar. O que é isso? Para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem. Ainda que o desânimo venha, ainda que o cansaço venha, você se levanta por dentro, você se ergue por dentro, você abre a boca e você fala a palavra, você abre a boca e você declara a palavra, você ora, você sorri, você se alegra, porque a vida de Deus está dentro de você. Aí percebemos que não é peso estar com Jesus, não é peso ser filho de Deus, não é peso estar na igreja, não é peso servir a Deus, servindo as pessoas, não é. É leve, é prazeroso, é gostoso. Você saber que Jesus te serviu com tudo que Ele tinha, com a sua própria vida. Jesus, Ele te serviu derramando o sangue dEle na cruz. Jesus, Ele fez tudo o que Ele podia fazer por mim e por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele decidiu dar o seu único filho. Foi decisão. Ele poderia ter negado, mas aquele que ama, faz algo por quem Ele ama. Aquele que ama, não simplesmente dizer eu te amo, viu, vai em paz, e vira as costas para você, te vira. Não, aquele que ama, ele tem ações correspondentes, ele faz algo porque ele ama, seja um abraço, seja uma palavra, seja um aperto de mão, seja uma oração.
ou seja, qualquer coisa a qual estejamos necessitados, e o Senhor nos supre usando pessoas. Deus nos amou e a si mesmo se entregou por meio do seu Filho, para que todo aquele que nele viesse a crer recebesse vida eterna. E é essa vida que nós um dia cremos, recebemos, e agora temos uma vida eterna para ser vivida. Mas Jesus ainda não voltou. Mas ainda não chegou o fim dos meus dias. Ei, essa vida começou desde o dia que você recebeu Jesus. Essa vida começou desde o dia em que nós nascemos de novo. A vida a qual Ele nos deu, embrulhada naquele pacote. Quantos aqui gostam de ganhar presentes? Pense naquela caixa com aquele laço, aquela sacola bem linda. Pensa, pronto, Ele nos deu um presente. Ele colocou nas nossas mãos. Na verdade, Ele colocou dentro de nós. E quem recebe presente, não deixa a caixa fechada, a sacola fechada, não. Eu particularmente até rasgo, abro, desfaço o laço e quero ver o que está dentro. Pronto, dentro tem salvação, tem vida eterna, tem proteção, tem provisão, tem cura, tem saúde, tem tudo de melhor nesse presente que eu e você recebemos da parte dele. E pronto, agora é simplesmente usufruir do presente. Não é deixar lá no guarda-roupa, no armário guardado, não. É usar, é experimentar, é viver, é ser intenso, é bater no peito. Ele fez aquilo que ninguém poderia ter feito por mim. Ele mudou a minha sorte. Ele pagou o preço por mim. E agora, o que fazer? Viver para Ele. Amar as pessoas. Manifestar a vida dele, proclamar as verdades, levar cura, libertação. Mas eu não sou um pregador aí com a tua vida, as pessoas não querem. A maioria não está a fim de ficar ouvindo, não. Ouvir muita balela, vocês blá blá blá, melhor, né? Vocês entendem melhor. Ouvir blá blá blá, não. Nós somos as cartas escritas. As pessoas olham para nós, não vai precisar te falar muita coisa, não. Às vezes não falar é nada, elas vão nos ler, elas vão olhar para mim, para você, e simplesmente vão enxergar algo que talvez nem você está enxergando. E elas vão ainda dizer, mas você tem alguma coisa diferente, tem algo que me atrai, seu olhar é diferente, nossa, tua pele está diferente. É Jesus. É o Espírito Santo. Talvez nem você está percebendo o quanto você está brilhando, o quanto você está iluminando, mas as pessoas estão olhando para você e elas estão vendo, elas estão lendo a sua vida, elas estão pensando com elas mesmas, olha, fulano, ciclano, olha aquela mulher, só podia ser Deus, eu quero esse Deus. Mas sabe por quê? Porque você decidiu se livrar de coisas inúteis. Deixar de lado coisas que não fazem mais diferença para a sua vida. Você decidiu perseverar até o fim. Você decidiu continuar com os seus olhos fitos em Jesus. E você tem consideração pelo que Ele fez por você. Você considera, se você não considerasse, você não estaria aqui. Você está aqui porque você considera o que Jesus fez por você. Aleluia! É noite de tomar decisões. É noite de ser determinado nas decisões a qual você vai tomar. É noite de fazer a escolha certa, independente de correr a carreira da vida que Deus te deu de presente por meio de Jesus. Eu quero ler uma outra versão que eu trouxe anotada aqui. Acerca desses 3 versículos de Hebreus no capítulo 12, eu quero que você preste bastante atenção. Diz assim, a versão de uma outra Bíblia: visto que temos uma multidão tão grande de homens e mulheres de fé nos observando na tribuna principal, afastemos de nós
qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E aqueles pecados que tentam nos enroscar tão fortemente em nossos pés para nos derrubar. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Outra versão, que é da Bíblia, a Mensagem, diz assim: percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, falando dos heróis da fé. Significa que o melhor a fazer é continuar, livres de acessórios inúteis. Comecem a correr, corram, erga a cabeça, corre e não desista. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, sanguessugas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida da qual participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso em Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora ele está lá, em um lugar de honra ao lado de Deus. Quando vocês se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, lembrem-se de Jesus, é uma história verídica, é real. Da longa lista de hostilidade que ele teve que enfrentar. Sabe para quê? Porque isso tudo, te fazer lembrar, você considerar isso, é como uma injeção de adrenalina na alma. E eu sei que talvez muitos aqui sabem o que é a adrenalina, mas eu fui procurar o seu significado. E sabe o que é a adrenalina? É um hormônio liberado na corrente sanguínea, que tem a função de manter o corpo alerta às situações de fortes emoções, de perigo. E sabe qual é o efeito a qual aquele que recebe, que a adrenalina está ali na sua corrente sanguínea, cumprindo a sua função? Ele estimula o corpo para que ele consiga reagir de forma mais rápida às situações adversas. A adrenalina faz com que os batimentos cardíacos fiquem mais aumentados. Ela ativa o cérebro e ela estimula a produção de energia extra. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, mas a palavra, ela é o remédio. Se tu está doente, vai receber, já está recebendo a palavra que sara, que cura. Se precisa precaver algumas coisas, ela serve também como uma vacina, trazendo prevenção. E a Bíblia, em uma das suas traduções, ela fala: e quando você considera, quando você se atenta para todas as instruções e conselhos vindo da parte de Deus, é como a adrenalina, lá na tua alma, lá na tua veia, por dentro, fazendo com que você receba energia extra, fazendo com que a palavra verdadeiramente te anime, te avive e faça com que você seja melhor a cada dia. É dessa forma. Pecados parasitas. Parasita é aquele que se beneficia, se alimentando de outro, sem querer trazer benefício nenhum para ele, mas trazendo malefício, porque dependendo da sua atuação, pode até matar o hospedeiro. Se livra de parasitas, se livra de sanguessuga, se livra disso, de coisas que estão roubando a sua energia, coisas que estão roubando o seu tempo, a sua alegria, o seu vigor. Se livra disso, deixa isso de lado. Receba uma injeção de adrenalina nessa noite.
se levante por dentro, ergue a sua cabeça. Você é mais do que um vencedor. Você é filho, você é amado, você foi perdoado. Oh, aleluia! O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de deixarmos o desânimo de lado, a preguiça de lado. É tempo de deixar tristeza, decepção de lado. É tempo de começar a rir. É tempo de que mesmo que as lágrimas rolem no seu rosto, você abre a boca de canto a canto, mostra esses dentes lindos que você tem e dá umas boas gargalhadas da cara do diabo e diga a ele: chegou tarde. A palavra eu recebi, ela está perto de mim, na minha boca e no meu coração. É tempo de se livrar, é tempo de perseverar, é tempo de focar, é tempo de não se distrair com nada. É tempo de sim manter aquela consideração por Ele, para que na hora que o cansaço vier, na hora que o desânimo vier, você por dentro já começa a se erguer e se levantar e lançar fora aquilo que você precisa lançar em nome de Jesus. Aleluia. Então diga: se desembaraçar, perseverar, olhar e considerar tudo o que Jesus fez por mim. Aleluia. Ser constante e não inconstante. Ser paciente e não impaciente. Persistir independente de e não desistir. Desista de desistir. Não vale a pena. Não vale a pena. É tempo de ir até o fim. É tempo de se apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido e nelas perseverarmos. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Oh, aleluia. É tempo de perseverar. É tempo de perseverar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você meditasse em toda a palavra a qual nós recebemos, em todos os conselhos, e pensasse: são muito mais conselhos, né? A Bíblia nos aconselha de capa a capa. A Bíblia nos instrui, nos anima, nos ergue, nos fortalece por meio da palavra. Mas pense nesses 4 que você recebeu de conselhos nessa noite. Se desembaraçar. Tem coisas que eu preciso me livrar. Tem coisas que eu preciso deixar de lado. Para e pense e converse com o Senhor aí nesse momento. Perseverar. Talvez você chegou aqui nesta noite a ponto de desistir de coisas. A ponto de desistir da sua própria família, do seu próprio casamento. Talvez você chegou aqui nessa noite e você falou com o Senhor: eu vou ali, e se eu não receber uma palavra que mude a minha vida, eu não volto mais. Eu vou parar com tudo, eu vou jogar a toalha. Ei, Ele está falando com você. Desista de desistir. Comece a perseverar. Comece a se posicionar. Ei, é para você voltar a sonhar. Aleluia. Ei, você está se distraindo com coisas tão pequenas. Foca. Olhe para o alvo, Jesus. Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Dê mais atenção à palavra. Considere a palavra. Se volte para a palavra. Ei, o sangue que foi derramado na cruz em nosso favor é poderoso. Não foi por preço de ouro, de prata, não. Foi preço de sangue que te comprou, que te resgatou. Ei, você tem valor. Você tem valor. Ore, ore, fale com Ele. Aquilo que você precisa se livrar nessa noite, se livre. Se livre, se livre, se livre, se livre. Deixa de lado pesos, tristeza, angústia, falta de perdão. Ele te perdoou. Ele te perdoou, Ele te ama. Ele acredita em você. Ele investiu tudo que Ele tinha para te ter por amor a nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós somos gratos pelo Teu amor, gratos por Tua bondade e fidelidade. Obrigada, Pai, porque bondade e fidelidade nos seguem todos os dias da nossa vida. Obrigada porque habitamos seguros em Ti. Decidimos sim nesta noite voltarmos para Ti, olhar para a Tua palavra, tomar decisões corretas com a ajuda do Teu Espírito. Decidimos sim, Pai, deixar de lado coisas que estão impedindo a nós de avançar, de progredir. Decidimos, Pai, manter o foco, olhar para Ti, Jesus. Decidimos considerar, Te dar a devida atenção por meio da palavra, por meio do Teu Espírito. E decidimos, Pai, perseverar até o fim. Viver uma vida linda, uma vida abençoada, uma vida suprida, uma vida protegida. Ele te chama nessa noite a viver essa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Não estamos perdidos, estamos seguros. Estamos na luz. Estamos na luz. Talvez você estava ainda andando nas trevas. Talvez você ainda estava caminhando na escuridão, mas o Senhor, Ele te chama nessa noite para a luz. O Senhor, Ele te chama nessa noite. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome dele o fardo, o jugo que é leve e suave. Aprenda dele que ele é manso e humilde de coração. Existe alguém aqui nesta noite que deseja voltar para o Senhor, que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Existe alguém aqui nesta noite que deseja sair da escuridão e vir para a luz, que deseja sim fazer parte destes que receberam a vida maravilhosa e que podem correr a carreira com Ele, com Jesus. Existe alguém aqui nesta noite que deseja nascer de novo, receber a salvação? Se existe, levante a sua mão, que nós queremos orar por você. Aleluia. Oh, aleluia. Existe alguém que estava afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, mas que nesta noite toma a decisão de voltar para Jesus, de se firmar com Ele, de considerar tudo aquilo que Ele fez. Se existir, levante a sua mão e nós queremos orar por você.
Aleluia. Todos salvos? Eu fiz uma pergunta e não houve resposta. Então nós precisamos orar. Existe alguém ali? Por favor, levante a sua mão. Glória a Deus, aleluia. Vi uma mão lá atrás, outra. Aleluia. Existe mais alguém? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar aqui daqui 5 minutos, talvez nem dê tempo de ceiar. Vamos já ceiar com Ele nas bodas do Cordeiro. Ei, se Ele voltar, tu tem certeza? Estará com Ele? Se não tem, é melhor sair daqui convicto. Com certeza, cheio da vida, cheio do poder de Deus. Existe mais alguém? Eu vi 2 mãos lá atrás levantadas. Eu quero, por gentileza, te convidar, sem constrangimento, a vir até aqui à frente, a estar aqui conosco, junto com esta abençoada, que está tomando aqui a melhor decisão da sua vida. Por gentileza, venha. Quem levantou as mãos ali atrás? 2 pessoas. Oh, aleluia. E você, igreja, que tem certeza, convicção, você que é a igreja, ore. Renda graças ao Senhor. Engrandeça o nome dEle. Tem festa no céu, então a gente pode viver na terra como é no céu, fazer festa. Porque novas irmãs, novos irmãos em Cristo estão chegando para a nossa família. Estão voltando para casa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por favor. Pode chegar aqui à frente. Vocês estão tomando a decisão mais maravilhosa da vida de vocês. A decisão por Jesus. A decisão de simplesmente fazer assim com as mãos e receber dele o presente, a qual ele já deixou lá guardadinho para vocês. E só estava aguardando o tempo a qual nós decidimos receber o presente, receber salvação. Amém. Nós vamos orar por vocês. Primeiro vamos orar e vocês vão repetir essa oração. E depois vamos abençoar vocês por meio da oração. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, obrigada, Pai. Nós abençoamos os teus filhos, abençoamos tuas filhas e declaramos: sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Recebam em nome de Jesus o Espírito Santo. Sejam selados com o penhor do Espírito. Receba a plenitude do Espírito sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, nós oramos por um caminhar de glória, de vitória, de avanço, progresso. Oramos para que toda a palavra que foi ouvida nesta noite se torne real por meio da prática da vida de vocês, e que vocês possam avançar e perseverar, se livrando de coisas que são desnecessárias, perseverando com o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, considerando tudo que Ele fez por amor a vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Vocês podem aplaudir a vida dos seus novos irmãos em Cristo.